Olá, Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. As estatísticas mostram que 83 milhões de brasileiros hoje se encontram com registros inadimplentes. Se você é uma pessoa que está passando por isso e necessita de uma direção que venha mudar a sua vida, você, através desse programa, estará sabendo como resolver essa situação. Seja você um empresário, um empreendedor, um investidor, alguém que deseja crescer na sua vida econômica, você será orientado e, à luz de Deus, eu creio que a resposta que você tanto tem buscado vai chegar até a sua vida. Como chegou até a vida do Eduardo Leite, ele que se encontrava endividado, com vários problemas econômicos, mas a partir do momento que ele fez uma aliança com Deus, tudo mudou. Acompanhe essa história e já voltamos mostrando para você que uma direção de Deus muda tudo. Eu chego em São Paulo, vindo do Piauí, em 1971. Em 1986, eu presto concurso para a Polícia Militar com a perspectiva de uma carreira, de um sonho, de onde eu posso construir uma família, um salário digno, diferente do que estava passando no momento o país. Então, dali eu começo minha carreira na Polícia Militar, presto concurso, me ingresso ali em seguida e faço um curso de formação, vou para a rua, começo a trabalhar. Eu ganhava um salário bacana, né? A gente quer dar para os filhos o melhor, quer ter uma vida de qualidade, mas a gente vê que a gente não consegue dar essa vida de qualidade para os filhos. A gente não consegue, a gente quer dar o mínimo, e começa a fazer dívida. Hoje é o cartão de crédito, que a gente paga o mínimo, amanhã é o cheque especial, que a gente fica no cheque especial, aí o condomínio do apartamento que atrasa. Então, são essas coisas aí que a gente vai para a rua preocupado, vai com toda essa carga já sai de casa com toda essa carga de preocupação, de coisas que a gente precisa resolver, e a gente tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que dar atenção para a população que a gente serve. E todo dia que a gente sai para a rua, praticamente a gente não tem uma certeza que vamos retornar vivo para casa. Teve um dia que eu fui atender uma ocorrência de assalto a banco, e aquele dia realmente a gente precisou entrar, fazer uma busca mais pessoal dentro da agência, e deparamos com o meliante saindo com envelopes de dentro do banco, onde houve troca de tiro. Colocou a farda, pesa muito, porque a gente tem família, a gente tem esposa, tem filhos. Minha esposa, ela falava, olha, cuidado. A gente vê todo dia colegas se envolvem em acidente. Às vezes, numa ocorrência que ele vai atender, ele é obrigado, ele troca tiros. Eu vi colegas, no decorrer da caminhada, se acidentando, coisas graves, outros morrendo em decorrência da profissão. Quem matou o Tarso e por quê? Essa foi a pergunta feita pelos familiares no Instituto Médico Legal, para onde o corpo do policial penal foi levado. Então a tia, que ela ora por mim, ela fala, eu oro por você todos os dias. E a gente via, né? A gente via que quantas ocorrências que a gente foi atender, não só ocorrência, mas o dia a dia nosso, os livramentos que Deus deu para nós. Quantos livramentos. Toda vez que eu lembro dos livramentos que eu tive, eu olho para o céu e agradeço a Deus, porque
Se não fosse esse livramento, poderia estar acidentado, inválido hoje, ou morto, ou ter morrido. Não poderia nem estar aqui contando essa história. E realmente eu pude ver esse aprendizado na minha vida, na minha própria vida, porque todo o meu tempo na polícia eu me senti protegido por Deus, até eu chegar a me converter. Eu conheci a Igreja Universal e aprendi também como orar, e orar não só pela minha família de sangue, mas orar pela família policial militar. Olha, esse Deus que eu conheci, ele não só guardou, me livrou, mas me ensinou eu agir, né, pagar as dívidas, sair daquele monte de dívida que eu tinha. Eu tinha saído do cheque especial, sair do cartão de crédito. Então, tudo isso, com o decorrer do tempo, foi acontecendo coisas na minha vida, Deus foi dando direção e tudo isso foi resolvido. Hoje, nossos 3 filhos são formados, 2 filhos e uma filha. Não tem coisa mais gostosa do que você ir para casa e seus filhos te amar. Seus filhos te amar, tua esposa te amar, teu lar ser um lar abençoado, né? A gente costuma falar que quando o lar é abençoado é um pedacinho do céu. E o principal de tudo isso é você receber o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo e a partir desse momento, quando você recebe o Espírito Santo, você vira outra pessoa, você se transforma, porque você muda o seu jeito de agir. Hoje eu sou aposentado da Polícia Militar, sou 3º sargento, e eu costumo falar que Deus usou minha vida hoje, usou e usa a minha vida justamente para levar essa mensagem através da Igreja Universal, do grupo UFP, para outros colegas, para outros policiais militares. A gente vai ali numa companhia, vai no batalhão, vai num CPA, levar essa mensagem, a palavra de Deus. A gente lida com tantas pessoas no dia a dia e a gente tem sempre uma palavra através do Espírito Santo para dar para as pessoas. Deus dá sabedoria para a gente educar nossos filhos, para a gente educar nossa vida financeira. Deus transforma a nossa vida. E assim como o Eduardo, também tem muitas pessoas. Meus amigos, segunda-feira aqui na nossa catedral, olha aqui, o clamor forte, em especial às 19h30, nós vamos estar ali com uma equipe de fé, o pastor Antônio, vários obreiros, missionários, nós vamos estar de mãos dadas, clamando por você profissional, clamando por você empresário que deseja também ter uma aliança com Deus. Aliança essa que eu estou aqui a usar, aliança essa que você vai receber. Nós temos ainda algumas alianças separadas e você pode pegar a sua. Basta nos procurar em qualquer horário, nos procure. Você vai dizer que assistiu esse programa, que ouviu falar de uma aliança com Deus. Nessa aliança está escrito em hebraico, Aliança com Deus 2026. O ano não terminou. Nós ainda temos alguns meses para lutar e esse segundo semestre na sua vida será de virada. Você crê nisso? Você deseja isso? O que não aconteceu nos primeiros 6 meses do ano vai acontecer até o fim. O que você está a esperar para ter uma aliança com Deus? Não fique mais esperando. Temos reuniões 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, ao meio-dia, no horário que o sol brilha mais forte, às 3 horas, ao cair da tarde, às 18 horas, como também na principal reunião, às 19h30. Nós vamos agora a um intervalo que fala dessa segunda-feira e um recado de fé com o pastor Antônio. Quando eu cheguei na igreja, na reunião de prosperidade com Deus, só eu trabalhava, eu já era formado em pós-graduação, eu e a minha esposa,
e eu tinha um grande desejo de empreender, mas o medo de empreender com 2 crianças pequenas, só eu trabalhando em casa, de trocar o certo pelo duvidoso, era mais forte do que eu avançar nesse meu desejo de abrir a minha empresa, de empreender. Depois de participar das reuniões e entender e a minha mente mudar, a minha mente abrir, eu pedi desligamento do meu trabalho, eu abri mão de todos os meus direitos trabalhistas e uma empresa que eu já tinha aberta já há alguns anos, eu reativei ela e botei em prática, né, a abertura da minha empresa. Tudo isso obedecendo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. A partir do momento que eu fiz uma aliança com Deus, as coisas foram mudando muito rápido. Eu iniciei ali na minha própria casa no começo. Muito rapidamente eu já abri o meu escritório, montei a minha empresa e comecei a prosperar e aumentar os meus clientes. Tudo isso seguindo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. Hoje eu tenho uma vida abundante em todos os sentidos, tanto na minha vida familiar, com os meus filhos, no meu casamento, com a minha esposa e na parte financeira. Hoje eu tenho uma empresa, uma assessoria em crédito, nós temos um escritório próprio na cidade de Santos, eu moro num belíssimo apartamento, tenho outro apartamento de locação, já fiz viagens internacionais, eu fiz coisas na minha vida que eu jamais sonhei em fazer antes de fazer essa aliança com Deus. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, pautado pelo Espírito Santo, que foi o essencial para eu conseguir avançar e ter sucesso em todos os sentidos da minha vida. Então eu falei assim, eu vou acabar com a minha vida. Porque eu não dormia, porque a dívida é assim, bispo, ela tira a paz. E se ela tira a paz, ela vai para o casamento, ela vai para os filhos, ela vai para... Efeito dominó. Aquele efeito dominó. Então assim, eu não tirava a paz, tirava a paz do meu esposo, eu tirava a paz da minha filha. Então ninguém tinha paz dentro de casa, era uma brigaiada. E o meu ponto ápice, assim, de todas essas dívidas, nome sujo, não ter paz, que era o pior de tudo, todas as dívidas, a gente ainda não tinha paz, que é o pior de tudo. E não tinha como ter paz numa situação dessa. Eu dentro da igreja, já era da igreja, passando por tudo isso. Então eu estava na igreja e não estava no Senhor. Não conseguia dormir direito, era muita... No dia seguinte, cobrança, telefone, tocava. Era uma vida assim, sem paz. Bispo, a minha vida era uma derrota, né? Eu não tinha família, eu não tinha paz. E eu fazia uso de remédio para dormir, para depressão. E numa dessas eu misturei com a cachaça. Porque eu era viciada no álcool, tomava de noite para esquecer a dívida. Só que eu lembrava, cada vez que eu bebia, eu lembrava mais ainda da dívida. Às vezes eu esquecia, eu acabava lembrando. Aí eu brigava com o meio mundo. Então, quando eu cheguei no caco. Só que aí eu precisava de paz, porque eu não tinha paz nem para dormir. Eu dormia 5 litros de cachaça e com remédio, porque ele fazia efeito 2 horas só. E depois de 2 horas eu tinha que tomar de novo para poder voltar a dormir. Então, quando eu cheguei na igreja, eu falei assim para minha mãe, a senhora vai me internar numa clínica de recuperação. Minha mãe falou, tá bom, se arruma. Me arrumei, quando deu o horário, ela me botou na porta da igreja. Falou, entra, a clínica está aí. Aí eu cheguei, né? Eu cheguei nervosa já. Eu falei, rapaz, e agora? Aí o pastor falou assim, o que você quer? Eu falei, eu não quero mais nada não, já está tudo destruído. Eu falei, para mim, tanto faz como tanto fez. Aí ele falou, o casamento? Eu falei, está destruído. Fazia 24 anos que a gente era casado. Aí ele falou assim, seu esposo? Eu falei, quer ir embora de casa, quer levar a menina ainda. Aí ele falou assim, a vida financeira. Eu falei, nem eu me escondo das pessoas, né? Senão eu bebo e vou lá brigar ainda como se a pessoa me devesse. Aí ele falou assim, ó, primeira coisa, você tem que ir atrás do Espírito Santo. Ele falou assim, ele que vai te dar essa paz. E eu fui buscar. E conforme eu fui entregando, porque eu entendi o quê? O que é uma aliança? É entrega.
Então eu fui e me entreguei. Eu falei, eu não tenho mais nada mesmo, eu vou lá e vou me entregar. E Deus foi restaurando tudo, bispo. Eu fui curada do vício, eu casei de novo com meu esposo, casamos novamente. Casou 2 vezes com meu marido. 3, na verdade. Casamos no civil e na igreja casamos 2 vezes com meu esposo. E a minha filha foi restaurada, ela tinha uma doença, ela foi restaurada. Assim, eu cheguei com uma dívida de 300 mil reais. Na época era muito alta para mim, mas eu consegui pagar. Hoje a gente tem empresa, eu estou construindo uma casa num sítio que ela está equivalente mais ou menos a 1 milhão. Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento e nem merecia. Não merecia nada. Só que Deus, ele é misericordioso. Então eu me dei. Foi quando eu me dei e Deus foi dando. E até hoje eu estou buscando aqui, porque eu quero muito mais. Eu sei que Deus é grande e tem muito mais para me dar. E através dessas dificuldades, passando momentos ali difíceis, até mesmo pensando que não teria mais jeito, foi aonde que eu acabei recebendo um convite e eu acabei vindo para o pacto. E nessa vindo do pacto, eu comecei, foi na dezembro da última muralha, eu cheguei na reta final, e de dezembro para cá eu não faltei nenhuma segunda-feira. Coloquei isso dentro de mim, firmei um propósito, um pacto, toda segunda-feira, e mês após mês, Deus foi mudando. Já em março desse ano, Deus começou a dar uma direção, falou assim, você tem faculdade, eu tenho 3 faculdades de engenharia. Só que essa faculdade, quando eu cheguei aqui, para mim não resolvia nada. Tudo que eu aprendi lá, praticamente aqui, não conseguia desenvolver nada. Era tudo na força do braço, conquistava uma coisa, perdia outra. Mas através da direção aqui no pacto, tudo mudou, bispo. Tudo mudou, Deus deu uma direção, montei um site. E através desse site, o trabalho foi aparecendo. E ali as coisas começaram a mudar, veio contratos, comecei a fechar um contrato de 140 mil, 160 mil, 180. Através desses contratos, peguei, fui pagando, quitando, quitei tudo. E através dessas conquistas, dessas dívidas que eu acabei pagando, e aí começou a adquirindo outras coisas. Acabei depois comprando um imóvel, assinei até o contrato, foi 2 semanas atrás, 1 milhão e 580 mil. Então, assim, Deus mudou, transformou, assim, a minha vida, né? Então, assim, Deus transformou não só o aspecto exterior, mas interiormente. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo comer o que eu quero, consigo vestir o que eu quero, consigo viajar para onde eu quero, não me falta nada hoje. O mais importante, eu tenho a paz. O que me levou para a rua, realmente, foi que eu fui violentada. Né? Eu fui violentada pelo meu padrasto, e aí eu fui para a rua. Morei durante um bom tempo. E depois, vendo o testemunho na igreja, né, pela televisão, aí eu vi que a vida de uma pessoa mudou e aí eu também fui. Quer dizer, um testemunho despertou sua fé para você começar a lutar. E como é que está a sua vida hoje? Hoje eu tenho minha própria empresa, tenho minha chácara, tenho minha casa. Eu não tinha nada e hoje eu tenho tudo. Mas acima de tudo, eu tenho o Espírito Santo, que é o meu maior tesouro. Deus abençoe. Se você quer a nossa ajuda, se você nesse momento está em desespero, se você está depressivo, você de repente já pensou em apontar uma arma para a cabeça, você já pensou em tomar um coquetel de remédios, você já pensou em preparar um laço e se enforcar? Esses pensamentos têm sido latentes em sua mente. O nosso SOS espiritual está à sua inteira disposição. Pastor Antônio, essa pessoa que quer a nossa ajuda, está aparecendo aí o número 011 3573 3535. Você não está vendo errado, é esse prefixo 011 mesmo, DDD 011, porque nós temos nesse momento pastores direto da nossa central de atendimento para lhe orientar e lhe ajudar. Você não está só. O seu problema a partir de hoje também é o nosso problema. Nós queremos te ajudar. Você não sintonizou nesse programa em vão. Você está sendo chamado por Deus para ser o próximo testemunho. Como aconteceu na vida da Doralice. Ela que chegou aqui na cidade de Guarapuava,
apenas com a fé e a coragem. Ela que começou, coloca aqui a foto dela, por favor, em uma mesa como essa. Quem diria que uma empresa dessa aqui, um início tão humilde como esse, ela iria chegar onde ela chegou. Acompanhe a história da Doralice, e aí é mais uma prova evidente de que a aliança com Deus funciona. Minha casa estava indo a leilão, para vocês terem uma ideia. O meu nome é Doralice. No meu início, na minha história, fui ensinada por alguém que eu deveria chegar na Igreja Universal e fazer uma corrente lá. E aí voltamos para casa e ficamos aguardando as coisas caírem do céu. Só que não foi assim. Não foi. A gente continuou passando necessidade, continuei precisando de cesta básica, faltando alimento dentro da minha casa, nós com 3 crianças pequenas e aquela miséria total. A minha casa estava indo a leilão, para vocês terem uma ideia. Aí me falaram, não, tem que ter constância, você tem que fazer certinho, tem que fazer uma aliança com Deus, um pacto firme. Aí sim eu entendi e comecei, do zero novamente. Aí eu já visualizava algo maior, uma aliança com Deus. Puxa vida, eu preciso entender melhor isso. E foi ali que a gente seguiu. Então as coisas começaram a mudar, né? Hoje as coisas estão muito diferentes do passado. Nós temos a nossa empresa, né? Uma empresa com 15 colaboradores, se não me falha a memória. Né? Meu filho está à frente agora, porque é um legado do pai dele, e está lá a todo vapor, graças a Deus. Mas um dia na reunião, numa reunião de segunda-feira, eu estava lá e aquele pastor dizia assim, aqui nesse banco Deus vai te dar uma ideia, vai te mostrar algo novo. E um dia, sentada lá numa chácara que nós temos no sítio de festas e eventos, eu estava lá sentada lá e de repente aquela ideia surgiu mesmo. A ideia de uma casinha na árvore. Só que essa casinha foi se transformando em algo muito incrível. Hoje ela é chamada a Casa da Árvore. É uma casa que atraiu pessoas. As pessoas começaram a perguntar, né, indicar, queriam saber como que funcionava e tal. E hoje, para você ter uma ideia, essa casa está numa plataforma, né, de aluguéis. E todos os meses, aliás, todos os dias nós temos hóspedes lá, né? As pessoas estão nos procurando, o salão de eventos está sendo muito procurado para casamentos, para festas de aniversário, tudo mais. Então é algo novo que Deus ainda me deu, então nós temos agora essa segunda empresa. E eu estou muito feliz, né? Mas entendi que é a fidelidade com Deus, é o pacto, a aliança feita lá no altar, é que faz com que essas coisas aconteçam. Então eu só tenho muito a agradecer, né? Sempre falo que também não é só isso, né? Não é só isso, nós temos também que buscar, acima de tudo, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo dentro da gente, para que Ele dê essa direção, para que Ele nos instrua, para que Ele nos mostre o caminho, para que Ele nos dê ideias. E assim tem sido, então, até hoje, graças a Deus. Eu também, com isso tudo, né, Deus tem nos abençoado realmente. Eu sou, assim, testemunha que Ele me proporciona, assim, muitas bênçãos. Eu tinha sonho de conhecer a Terra Santa, eu tinha sonho de subir a montanha do Sinai, e eu fiz isso, subi a montanha do Sinai. Também estive no Jordão, né, vim me batizar lá no Rio Jordão. Enfim, conheço muitos países da Europa, conheço a Turquia, lugares que eu não imaginava pôr o meu pé, Deus me levou. E eu sei que Ele tem muito mais ainda para mim, com certeza. Eu quero compartilhar com você esse versículo aí. Coloca em tela cheia, por favor. Mateus 16, 26, que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, meus amigos, nós vamos orar agora. Inclusive, se você quer cuidar da sua alma, nessa quarta-feira, nos mesmos horários, em especial às 19h30, você que acompanha esse programa, você que deseja ajudar alguém, envie esse convite
para essa pessoa. Nessa quarta-feira estaremos continuando esse estudo que fala sobre a armadura de Deus. E eu creio, tenho a certeza que a sua vida será transformada. Vamos ao intervalo que fala de quarta-feira e voltaremos orando em seu favor. Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante. Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta. Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria, aos pés do Senhor Jesus, para buscar a maior riqueza dele para nós, o Espírito Santo. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em qualquer igreja universal. Para locais e horários, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento em favor de todas as pessoas que acompanham esse programa, que participam e unem a sua fé através desta oração. São católicos, são pessoas, meu Pai, que ainda não te conhecem, independente de sua religião. O Senhor nunca nos ensinou a sermos religiosos. O Senhor sempre nos mostrou que é o caminho, a verdade e a vida. E nesse momento tem pessoas vivendo em meio ao desespero. Tem pessoas que estão com o pensamento de acabar com a própria vida. Tem gente nesse momento, meu Deus, que está clamando por socorro. A sua alma está gritando. Vai de encontro a elas agora. Visita esse hospital, esse presídio, e aonde tem uma alma aflita, que seja o teu poder com ela. Essa pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença terminal, essa pessoa que está entubada, em coma induzido, que já não consegue mais falar, mas ela consegue ouvir, meu Deus, e que através desta oração e desta água consagrada, o teu poder se manifeste na vida de todos e todos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba desta água e sejam todos abençoados pela fé. Graças a Deus. Se você quer uma aliança com Deus, todas as segundas-feiras vamos estar aqui. Pastor Antônio, aqueles que vierem e de fato e de verdade fizerem uma aliança com Deus, lembrando que uma aliança é 50% da minha parte, 50% a parte de Deus. A aliança é um círculo infinito. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Ou seja, você que já tem uma aliança com Deus, você não pode quebrar. Pastor Antônio, essa pessoa vai estar conosco e ela vai vencer. Você pode estar ligando para esse número que você pode ver na sua tela e com certeza alguém preparados, suficiente, ela vai estar lhe orientando, dando uma palavra amiga e também fazendo uma oração por você. Você pode ligar a qualquer momento. 24 horas existem pessoas à sua disposição para estar lhe ajudando. O telefone você acompanha na tela, é só você entrar em contato e com certeza você vai receber uma palavra amiga, uma orientação
que vai mudar a sua vida. Sendo assim, nós ficamos por aqui com a nossa participação. Até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe você e até lá.